energia que vem do Sol. A perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O aquecimento da língua autoriza. Como Le Breton era o grande... Hoje, então, eu vou já abordar o nosso primeiro tema, né, que é o iluminismo, a expectativa kantiana de emancipação, que faz parte dessas primeiras aulas, no primeiro bloco de aulas, digamos assim, em que a filosofia estará mais presente do que a literatura, porque trata-se justamente de tentar estabelecer alguma coisa sobre a reflexão filosófica acerca da modernidade, para que então possamos depois passar então a um outro bloco de questões, né, que seria a visão poética, especificamente a de Baudelaire, né, sobre a modernidade. Portanto, nosso tema geral é a modernidade, né, em termos de filosofia, né, e de literatura, mais precisamente a poesia. E, portanto, é claro que, de início, né, como introdução, tenho que dizer alguma coisa acerca dessa duplicidade de visões, que vão justamente tentar abarcar, não é, alguma coisa sobre a essência, digamos assim, da modernidade. Vocês já imaginam, então, que não teria muito sentido pretender definir com algum grau de exatidão, né, a modernidade e fazer, digamos assim, um trabalho de caráter mais conceitual, né, uma precisão formal, digamos assim, abordando-a dessas duas perspectivas, porque ficaríamos, então, com duas definições, no mínimo, né, e isso não contribuiria para esclarecer em nada o que nós estamos tentando compreender aqui. Então, por outro lado, é muito importante tratar esse tema, e principalmente esse tema, né, a partir de vários ângulos. Nós aqui só faremos a partir da filosofia e da poesia, ainda assim de maneira muito específica, né, com alguns autores da filosofia e um autor da poesia, que de forma, portanto, bastante restrita, né, mas ainda assim, com isso, eu quero dizer a vocês que se trata justamente de tematizar essa impossibilidade, né, de definir a modernidade com clareza, com simplicidade, com precisão conceitual, né? Portanto, essa primeira consideração, ela é, de algum modo, negativa, né? Porque nós estamos dizendo que a modernidade não pode ser tratada como um conceito filosófico, de maneira exclusiva e unilateral. Ela também não pode ser tratada como uma noção pertencente ao campo dos estudos literários. E, se fosse o caso, se a nossa pretensão aqui fosse um pouco maior, nós poderíamos acrescentar também que não se trata de um conceito sociológico, histórico ou político. Enfim, vamos assumir, então, primeiramente, que essa polissemia da modernidade se traduz, primeiramente, na impossibilidade de tratá-la conceitualmente dentro de um campo restrito. Então, nós vamos nos defrontar ao longo dessas aulas com alguma coisa vaga, né? Mas isso que aparece como vago, né, justamente faz ressoar aquilo que a modernidade tem de essencial, que é a dificuldade de delinear os seus traços. Tanto é que até hoje, depois de esses séculos passados, né, de experiência moderna, né, ainda procuramos defini-la e, inclusive, ainda procuramos saber se estamos nela, se estamos saindo dela e coisas desse tipo. Portanto, essas dificuldades todas, naturalmente, vão aparecer aqui, principalmente
quanto a essa impossibilidade de conceituar, né? Porque qualquer uma dessas conceituações nos faria perder de vista aspectos relevantes para a compreensão, uma vez que nos encerraria num campo teórico ou numa objetividade metódica bem delineada, bem definida, o que significa também, nesse caso, restrita e limitada, né? Portanto, ainda que com isso pudéssemos conseguir alguma clareza e distinção, né, do ponto de vista conceitual, isso seria feito às custas de uma restrição do horizonte, né, do campo daquilo que queremos entender, ou compreender, né? Por isso, as indicações que nós vamos fazer aqui, quanto às visões da modernidade, vale para esse nosso primeiro encontro e para todos os outros também, né? Elas seguirão as vias da filosofia e da literatura, né, na esperança de que uma possível convergência venha a produzir uma compreensão, se não mais exata, pelo menos um pouco mais precisa da complexidade, né? Se nós pudermos fazer essa distinção entre uma exatidão formal e uma precisão que significa algo interno ao compreender, né? O compreender preciso que envolve um certo caráter vago daquilo que é compreendido, mas que só por aí pode ser apreciado de maneira precisa. Às vezes a gente tem que lidar com esses paradoxos, né? Muitas vezes há um assunto complexo, só pode ser abordado com a precisão que ele requer se nós renunciarmos a certas formas que poderiam estar presentes ali, né? Certos a prioris, né, de exatidão, de distinção, de análise e assim por diante. Então, o esboço muito ligeiro, evidentemente, que nós vamos fazer aqui nesses encontros, né, vai nos situar, então, no limiar dessa compreensão. E agora devo também explicar a vocês a razão pela qual Kant é o primeiro autor a ser abordado, né, nessa nossa série de encontros. Ou seja, por que Kant é a nossa primeira referência. Isso não se deve apenas a uma certa situação da filosofia de Kant, que nós chamamos de filosofia crítica, e da sua posição no processo de constituição da modernidade. A filosofia do Kant é tão importante para a constituição da modernidade que há autores que mesmo preferem datar a modernidade em Kant e não em Descartes, como comumente fazem os manuais de filosofia, né, que acham que a modernidade começa no século XVII com Descartes, mas há outros autores que veem naquela consolidação dos parâmetros modernos muito exata que aparece no Kant, né, aquela forma sistemática de pensar, né, os problemas da ciência, da arte, da ética, em termos de modernidade, né, faz com que muita gente veja em Kant o início, né, da modernidade. De qualquer forma, a nossa referência a Kant aqui não se deve apenas a isso, a essa importância histórica, né, que ele certamente tem, mas principalmente a nossa referência ao Kant diz respeito a certas consequências que podemos tirar da noção de subjetividade presente no Kant, né, da maneira como ele pensa, né, o sujeito, quer dizer, o sujeito moderno, né, e a relação desse sujeito com o mundo, né? Quais são as novas formas que a partir de Kant aparecem no sentido de mostrar certas estruturas que vão governar a relação entre o sujeito e o objeto, quer dizer, entre nós e o mundo, né?
E este sujeito, tema da modernidade e foco, né, da modernidade, aparece em Kant na figura já consolidada, né, de um sujeito emancipado, ou seja, um sujeito que deve ser concebido como emancipado. E, portanto, digamos assim, que o ideal da subjetividade, né, nele coincide com a emancipação e com a realização da liberdade. Não que isso já esteja presente, né, na modernidade tal como Kant a vive, mas ele certamente vê isso como algo a ser perseguido e algo que define o espírito da modernidade, né? Essa independência, essa autonomia, essa liberdade que caracterizam a posição do sujeito, né, perante o mundo. E por conta disso, então, é que nós vamos nos referir ao Kant e a um certo texto, né, em que o tema da emancipação, o tema da essência da modernidade, né, o sujeito moderno em si mesmo, aparece com muita força, né? E eu me refiro ao texto, um texto famoso, né, que é resposta à pergunta o que é o Iluminismo, um pequeno texto que o Kant publicou em 1783, atendendo a proposta de um jornal de Berlim que colocou essa questão para a manifestação, né, do público intelectual. E o Kant, então, manifestou-se escrevendo esse texto, que até hoje é muito estudado, é um texto muito famoso, muito importante, apesar de ter essa característica circunstancial. Escrito para um jornal e, digamos assim, sob encomenda, não é? No sentido de responder a uma certa questão, que, no entanto, é crucial, não é? Porque, respondendo à pergunta o que é o Iluminismo, não é? Na verdade, do ponto de vista que nos interessa, o Kant está respondendo à pergunta o que é a modernidade. Não é? E é por isso que esse texto é estratégico para nós, e nós vamos, então, comentá-lo, ou melhor, nós vamos confrontar esse texto com o comentário que dele faz o Foucault, que, portanto, é a nossa outra referência. Então, nesse nosso encontro, nesse nosso primeiro encontro, temos duas referências que vão nos ajudar a pensar o tema nesse primeiro momento, não é? O texto de Kant sobre o Iluminismo e o texto de Foucault, que comenta o texto de Kant e extrai consequências importantíssimas e muito interessantes para a compreensão da modernidade e também para a compreensão da nossa atualidade, né? Quer dizer, do nosso presente. Não apenas a modernidade, portanto, como essa história de longa duração, mas mesmo a nossa atualidade, o nosso presente, o momento, né, em que estamos vivendo. Né? Através, portanto, da leitura do Foucault, né, desse texto de Kant, nós poderemos compreender a relação que aí é estabelecida entre modernidade, iluminismo e emancipação. Ou, para dizer de outra maneira, a inserção da realidade humana naquilo que se entende por história moderna. E começo, então, pela citação do parágrafo que se tornou célebre, que é o primeiro parágrafo, né, do texto do Kant, que vocês provavelmente já devem ter ouvido algumas outras vezes, porque ele é muito citado devido ao seu caráter emblemático, né, de colocação da questão da modernidade da forma como ela depois virá a ser sempre tratada. Esse pequeno texto que eu vou ler rapidamente para vocês
define o esclarecimento. O esclarecimento é outra palavra para designar iluminismo, né? A palavra alemã comporta várias traduções e aquelas que são, de maneira geral, usadas em português são iluminismo ou esclarecimento, né? Então, lá diz o Kant, esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude, ousa saber, tem coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. Esse texto do Kant, ele já nos aponta também as questões importantes. O próprio Kant sublinha, destaca, né, aquilo que nesse texto, que é todo ele, evidentemente, muito importante, muito denso, né, aquelas expressões que, se articuladas, né, vão nos encaminhar nessa direção de compreensão da modernidade. As passagens mais importantes, primeiramente, claro, essa definição do esclarecimento, que nós vamos abordar isso depois, curiosamente, uma definição negativa, né? O esclarecimento significa o homem não é menor de idade, ele é maior. O esclarecimento é a saída da menoridade. Portanto, é uma definição que diz, elaborada através daquilo que o homem não é, né? Ele é esclarecido porque ele saiu, né, da menoridade, que seria, então, o estado de tutela ou de não esclarecimento, né, no que concerne ao uso do entendimento, né, ao uso da razão. Em seguida, essa menoridade é definida como a incapacidade de fazer uso da razão sem a interferência de outra, sem a interferência de outra pessoa. O indivíduo só usa a sua razão sob tutela, né, quer dizer, através de outro, que lhe informa como ele deve raciocinar, como ele deve pensar, e o dirige nessa atividade de pensamento, que, no entanto, é aquela que distingue, né, o ser humano, desde o Aristóteles, pelo menos, né? Então, nós já temos aqui um problema, porque aquilo que define a emancipação, a liberdade, a independência, né, que no plano do pensamento ocorrem por excelência, né, é justamente aquilo que na menoridade não é praticado, uma vez que o próprio pensamento, que seria o reino da liberdade, né, porque existe aquela afirmação da qual muita gente duvida, né, de que o nosso pensamento é livre e não há como oprimi-lo, por mais pesadas que sejam as cadeias que nos prendam, né? É algo discutível, né? Essa liberdade do pensamento na sua total independência das condições de opressão que, por acaso, né, incidam sobre a pessoa. Talvez não seja bem assim. Mas, de fato, o pensamento goza de uma independência, e isso é tradicional, né? As maneiras pelas quais isso aparece na história da filosofia são as mais variadas, mas sempre tendendo a insistir nessa independência, né? O estoico, Epiteto, escravo, né? Eu sou escravo, mas minha alma é livre, né? O Pascal também dizia a mesma coisa, né? Meu joelho se dobra diante do rei, mas minha alma não se dobra, meu pensamento é livre, né? Coisas que, por vezes, a gente tem que ver com certa prudência, nessa separação. Mas, de qualquer forma, o que é importante notar no texto do Kant é que, mesmo supondo que o pensamento é esse lugar da liberdade, o lugar da independência, ainda assim, segundo Kant,
esse lugar pode ser também o lugar da tutela, o lugar do direcionamento, o lugar em que o indivíduo está sujeito a outro e não é sujeito do seu próprio pensamento. Portanto, uma colocação bastante radical para definir essa diferença entre o que significa a menoridade, né, nesse sentido civilizatório, intelectual, ético, né, e a maioridade, né, nesse mesmo sentido, que seria, então, o que o Kant chama de esclarecimento. Né? E também é destacado o fato, importantíssimo também, de que o homem é o responsável por essa situação. Né? Kant diz, esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Né? Portanto, aqui dois aspectos aos quais se deve prestar atenção. Ainda que eu seja dirigido por outro, ainda que tudo aquilo que eu faça ou que pense, né, é ditado por outro, que tem o controle, né, da minha ação e mesmo do meu pensamento, ainda assim, submetido a essa tutela, eu sou o culpado. Eu sou o responsável por esta situação. Né? Então, é preciso entender como se dá essa relação, né, entre uma sujeição ao outro e, ao mesmo tempo, essa responsabilidade que aquele que se sujeita, aquele que se submete, conserva. E não pode passar ao outro. Né? Como se aquele que me oprime, ao fazê-lo, fosse menos responsável por essa opressão do que eu mesmo, que sou o oprimido. Né? Então, é uma situação histórica e civilizacional muito complicada. É o sujeito o responsável pela sua condição de menoridade, pela sua condição de tutela, e o Kant diz exatamente por quê. Pela falta de vontade, pela falta de coragem. Ele diz, não lhe falta entendimento a esse indivíduo tutelado. Não lhe falta entendimento, claro. Então ele é racional. O que falta a ele? A coragem para usar, a vontade de usar a razão de forma livre. Há, portanto, aí algo a acrescentar àquela definição que, por vezes, é vista num registro muito intelectualista, né, que é a definição aristotélica do ser humano. O homem é um animal racional. Né? Isso é o que nos distingue, nos dá a dignidade que possamos ter, tudo mais, sem dúvida nenhuma. Mas o Kant está acrescentando aqui algo que põe em questão um pouco essa definição. Né? Todo homem é racional. A nenhum deles falta entendimento, mas a menoridade, a tutela, deriva de que esse entendimento que todos têm, por vezes, não sabemos fazer uso dele adequado. Qual é o uso adequado? É o uso livre, o uso não tutelado. E por isso somos culpados, por isso somos responsáveis. Não é? Se tivéssemos sido, por acaso, criados sem entendimento, sem possibilidade de uso da razão, não teríamos responsabilidade nenhuma, não é? Em sermos autômatos e completamente dirigidos por outros. Mas uma vez que temos razão, que temos entendimento e, portanto, a possibilidade de dirigir a nós mesmos, de nos dirigir a nós mesmos, de nos governar, né? Então, quando não fazemos isso, somos culpados, somos responsáveis. É isso que o Kant quer dizer. E, portanto, a consciência dessa responsabilidade, a consciência dessa culpa é o primeiro passo para que possamos sair desse estado de menoridade e atingir, então, um outro patamar, né, de realização da razão que coincide com a realização da nossa liberdade. Né? E, finalmente, né, tendo em vista todos esses fatores, uma espécie de convocação, né, que está na frase latina que o Kant usa como uma espécie de lema
do esclarecimento, né? Sapere aude, ousa saber, né? Ousa saber. Assim, tem coragem, essa ousadia é aquela coragem que falta, né? O indivíduo que está em estado de minoridade, tem coragem de fazer uso do teu próprio entendimento. Então, aí sim, você já se encontra num processo de saída da minoridade, porque essa saída, esse ingresso na maioridade, na condição de esclarecido, né, passa primeiramente por esse aspecto negativo. Sair da minoridade, né? E é interessante que o Kant não diz que estamos entrando no esclarecimento, ele diz estamos saindo da minoridade, né? Certamente aí há uma significação no sentido de acentuar a dificuldade representada pelo esclarecimento e o fato de que estaríamos ainda talvez muito longe de atingi-lo na sua plenitude. Estamos saindo da minoridade e assumindo a maioridade, o que talvez ainda demore muito para que a maioridade possa se realizar com plenitude, ou seja, para que a liberdade, né, seja plena. Então, se nós articularmos todas essas afirmações, né, nós percebemos que o texto do Kant nos proporciona, ao mesmo tempo, pelo menos duas significações muito importantes. A primeira delas é a definição da minoridade racional, né, pela qual o próprio homem é culpado, né? Sabemos o que é a minoridade, é quando não se faz uso do seu próprio entendimento. A segunda, que corresponde a essa, é a definição da maioridade racional, o estado de esclarecimento. Então, há aí uma contraposição, e essa contraposição indica que o Kant não está apenas descrevendo cada uma das situações, né, como afirmações independentes, mas sim expondo duas formas de pensar, entre as quais existe uma diferença e uma hierarquia. Dito de outra maneira, não é simplesmente a questão de uma passagem histórica, que seria o que nós poderíamos designar, por exemplo, como uma evolução. A humanidade viveu a sua menoridade, a sua infância, onde ela tinha que ser tutelada. Agora, a humanidade vai viver a sua fase adulta, responsável, livre, né, que é a época do esclarecimento. Não é apenas essa transição histórica de uma fase para outra, que poderia acontecer, digamos assim, no plano de uma história objetiva, como se fosse um trajeto que a humanidade faz de uma fase negativa para uma fase positiva da sua própria vida, não é? Ética, intelectual, etc. O que o Kant quer é colocar em contraposição essas duas situações, porque elas podem conviver, não é? E talvez isso seja aquilo que o texto de Kant tem de premonitório, não é? Não podemos aqui, digamos assim, demonstrativamente, né, dizer que o Kant estava afirmando que a menoridade, a tutela, convive com a maioridade ou a emancipação. Mas, como ele não nos diz explicitamente que há uma transição histórica objetiva que leva da menoridade, né, à maioridade, como ele diz que isso também uma tarefa a qual nós somos convocados, ele diz, ousa saber, faz uso do teu entendimento, como que dizendo, se isso não acontecer, se isso não for assumido pelos indivíduos, então não é a história, no seu sentido objetivo, que vai se encarregar de fazer a humanidade passar de maneira simples, né, da minoridade para a maioridade. Quando eu tenho culpa, eu tenho a responsabilidade e eu tenho então que atingir o estado de liberdade através dessa tarefa de me fazer livre, pela qual eu sou também responsável. Sou responsável pela minoridade e serei responsável pelo esclarecimento.
Né? Sou responsável por ter vivido sob tutela. Serei responsável por viver emancipadamente. Né? E nesta diferença, não é? Nesta oposição, não é? Haverá, então, possibilidades, né? Pelo menos em Kant abre-se essa possibilidade, não é? De que essas duas situações possam estar presentes no momento da história em que alguém poderia dizer, a partir de uma visão puramente objetiva, estamos agora na época da emancipação. Isso não impede que haja ainda o que depois as teorias críticas contemporâneas vão chamar de regressão. Regressão à menoridade, à tutela. Não é? Por quê? Porque a história não é alguma coisa que transcorre sozinha por ela mesma, mas sim através dos indivíduos que a fazem. Então, se os indivíduos não fazem por onde se tornarem emancipados e atingir a maioridade, não é a história que vai fazer isso por eles. Né? Então, há sim essa questão delicada, né, de que você está ao mesmo tempo vivendo fases históricas, que você pode distinguir minoridade e maioridade, mas você também está colocando nessa passagem, nessa diferença, a culpa e a responsabilidade, né, dos indivíduos, e daí o Kant, então, terminar esse parágrafo realmente lançando um lema que é uma convocatória, né? Ousa saber, ousa fazer uso independente da razão, né? Caso contrário, se essa tarefa não for assumida, a emancipação não acontecerá, né? Completamente. Né? A questão que se coloca, então, de maneira bastante resumida, é a seguinte: a culpa da menoridade talvez não tenha sido inteiramente redimida. E, portanto, o estado de tutela talvez não tenha sido ainda inteiramente superado. Né? Essa é uma questão importante, porque aí nós temos toda a relação, né, entre a modernidade e a autonomia. O homem moderno pode ser definido por aquele que faz uso da sua razão. Portanto, o homem moderno é o homem autônomo. Mas essa frase, dita assim de maneira tão formal, né, ela corresponde à realidade? Né? Quer dizer, na modernidade é isso que a define, isso que define todos nós, né? O uso da razão, a liberdade responsável, né? A autonomia, é isso que nos define a todos ao longo desse período que se viveu, né? Na chamada experiência moderna. Isso é uma questão, né? A qual nós também provavelmente teremos que voltar. Né? Mas o próprio Kant, nesse texto, um pouco mais adiante, ele já antecipa a resposta. Quando ele pergunta, depois de definir o esclarecimento e colocá-lo como característica moderna, não é? Ele próprio pergunta, os homens, de modo geral, são esclarecidos? Né? E a resposta dele é bastante peremptória, né? Não. Só essa palavra, não. Quer dizer, vivemos numa época esclarecida, né? Diz ele, não. Vou citar o texto do Kant. Se for feita, então, a pergunta, vivemos agora numa época esclarecida? A resposta será, dizer, não. Aí ele completa, vivemos numa época de esclarecimento, mas não numa época esclarecida. Né? E ele completa, falta ainda muito para que os seres humanos tomados em conjunto estejam numa situação ou possam ser colocados numa situação na qual, em matéria religiosa, como em qualquer outra, não é? Mas ele está aqui especificamente se referindo à religião, sejam capazes de fazer um uso seguro do seu próprio entendimento, sem serem dirigidos por outro. Né? Então, o que é que nós percebemos aqui é a resposta. Vivemos numa época esclarecida, não. Ao mesmo tempo, é preciso considerar a questão do esclarecimento,
do ponto de vista de uma dinâmica histórica. O que o Kant quer dizer é o seguinte, o que nós, na verdade, mencionamos há pouco. Podemos distinguir, então, a fase da tutela, a fase da infância, do não esclarecimento, como aquilo que já passou, e, portanto, agora somos esclarecidos, porque estamos numa outra fase, né? Ele diz, bem, de maneira bastante sonora, não podemos dizer isso, né? Mas podemos dizer que estamos na época do esclarecimento. Qual seria essa diferença entre uma época esclarecida e uma época do esclarecimento, né? Ficaria mais fácil fazer essa distinção se o sufixo de esclarecimento aqui fosse análogo àqueles sufixos que denotam nas nossas palavras a ação, né? Como por vezes se diz, não somos ainda sujeitos completamente, mas estamos atravessando um processo de subjetivação, estamos nos tornando, né? O Paul Ricoeur, por exemplo, diz isso, não posso dizer que eu sou um sujeito, mas estou em processo de me tornar sujeito. Esse processo é um processo de subjetivação, ação de tornar-se sujeito, que eu ainda não sou completamente, talvez nunca chegue a ser, mas o processo está acontecendo. Então, o esclarecimento é isso também, uma época de esclarecimento, em que a dinâmica histórica está produzindo essa condição. Mas, como diz o Kant, ainda estamos longe de atingi-la completamente, porque existem vários aspectos, né, em que a humanidade ainda não é capaz de pensar por si mesma. Ou seja, o esclarecimento está caminhando, né? Então, se nós nos voltarmos para a própria filosofia do Kant, né, tal como ele a elaborou, filosofia crítica, nós podemos dizer, por exemplo, que não há nenhuma dúvida de que, do ponto de vista da ciência, a elaboração, né, da ciência, do saber teórico, né, a razão goza, o entendimento, né, goza de uma autonomia bastante, talvez, limitada, mas, dentro desses limites, não há interferência de qualquer fator extrínseco que obrigue o sujeito a aceitar qualquer coisa que ele não produza pelo seu próprio entendimento, de maneira livre, né? Então, dentro dos limites em que é possível conhecer o mundo físico, por exemplo, não conheço tudo, mas dentro dos limites em que é possível conhecer o mundo físico, fazer uma ciência, né? Eu sou autônomo, eu sou livre para aplicar aí os meus procedimentos sem ter que atender a qualquer outra exigência, né, extrínseca a isso. Então, isso é digamos assim, um progresso do esclarecimento. O processo aí está bem adiantado, né? Mas, Kant diz, talvez na religião, na moral, na história, nas relações sociais, essa autonomia que está sempre em curso de realização, porque algum grau ela existe, né? Ela ainda está bastante longe, né, de ser realizada. Porque nesses aspectos, que não são os aspectos teóricos, nós podemos fazer a experiência de que, por vezes, aceitamos na nossa crença e, portanto, não produzimos livremente pela nossa razão muita coisa que vai servir de norma, de critério, de padrão da nossa conduta e que, no entanto, não foi, né, produzido pelo livre uso do entendimento. Por exemplo, uma crença religiosa ou uma norma moral imposta pela tradição, coisas desse tipo, em que eu não estou exercitando, de fato, né, o meu entendimento de maneira totalmente livre, como na ciência já o faço, né, num grau muito maior, né? Então, o que o Kant está levando em conta aí é a história, né? Quer dizer, a diferença entre uma época esclarecida e uma época de esclarecimento aponta para a história da humanidade, né? Os homens não são ainda esclarecidos, mas estão em processo de esclarecimento. Há uma história que é capaz de levar a isso. E o Kant mesmo usa uma expressão otimista, né? Ele diz, há claros indícios, né, de que a humanidade está seguindo esse caminho, né? E que é o caminho que leva ao esclarecimento, mas ainda há muito a ser percorrido e muitos obstáculos, né, a serem superados. O esclarecimento, portanto, é a história do esclarecimento.
é a história do amadurecimento da humanidade na direção do pleno uso do seu entendimento, da sua razão, ou seja, na direção de uma subjetividade efetivamente livre, né? E por se tratar de uma trajetória histórica, né, tem essa dimensão, da qual eu já falei a vocês, da história no seu sentido objetivo e do indivíduo que age e contribui para que essa história aconteça, né? Quer dizer, se o esclarecimento fosse uma finalidade histórica a ser atingida objetivamente de qualquer modo, não haveria muito sentido em se falar de culpa, de responsabilidade, de tarefa. O Kant poderia simplesmente dizer, bom, o esclarecimento é a meta da história. Chegaremos lá, ponto, né? Mas ele diz que se não houver a assunção da culpa pela menoridade e da responsabilidade pela saída da menoridade pelo esclarecimento, não chegaremos lá, né? Então, existe aí uma tarefa, um trabalho humano necessário para o esclarecimento. E aqui já podemos apelar para a leitura que o Foucault faz do texto de Kant, né? Porque justamente esse aspecto da necessidade do trabalho humano de emancipação, né, é muito ressaltado por ele. Eu vou ler aqui um pequeno trecho, né, onde ele diz o seguinte: é preciso notar que esta saída aqui é do estado de menoridade, né? Está se referindo ao texto de Kant. O esclarecimento é a saída da menoridade. É apresentada por Kant de maneira ambígua. Ele a caracteriza como um fato, um processo em desenvolvimento, mas a apresenta também como uma tarefa e uma obrigação. Desde o primeiro parágrafo, ele faz notar que o próprio homem é responsável pelo seu estado de menoridade e é preciso, pois, entender que ele só poderá sair desse estado por via de uma transformação operada em si mesmo, né? Então, essa é a consequência que o Foucault tira daquilo que ele chama de ambiguidade. O Kant está dizendo duas coisas, né? O esclarecimento está aí, e quanto a isso não há a menor dúvida, né? Há várias provas e indícios. Por outro lado, o esclarecimento é também um trabalho a ser assumido e realizado, né, enquanto tarefa humana, né? Então, tratando-se tanto da história, no seu sentido objetivo, quanto do trabalho do indivíduo, né, é claro que a questão que se coloca é a relação que se estabelece entre essas duas instâncias. Porque o Foucault acha que o texto é ambíguo, diz duas coisas. De um lado é um fato, de outro lado é uma tarefa a ser realizada. Então, como é que essas duas coisas se relacionam, né? Ou seja, poderia o sujeito não chegar ao estado de esclarecimento, falhando, portanto, em sua tarefa, e a história objetiva não o faria? Quer dizer, se o sujeito se exime da responsabilidade de tornar-se esclarecido, né, a história o fará por ele? Não. Então, a questão é esse equilíbrio delicado e dialético entre os dois polos, né? É claro que a história tem uma dimensão objetiva, e ninguém pode se arvorar em fazer a história tal como ela se desenvolve. Ela se desenvolve graças a nós e, ao mesmo tempo, independente de cada um de nós, né?